Songa, eu sou jornalista especializado em história do automóvel, tenho 37 anos e eu posso dizer que eu sou fruto da primeira grande explosão do antigo automobilismo, que foi já na metade dos anos 80, depois da grande campanha publicitária da Hollywood. Quando eles lançaram Hollywood ao sucesso, eles lançaram algumas caminhonetes antigas estilizadas em suas campanhas publicitárias, que fez com que as pessoas... Já existia o movimento do antigo automobilismo, mas não existia ainda aquela popularização. Já na segunda grande explosão, que foi o advento da internet, na segunda metade dos anos 90, e a criação do Encontro Paulista em Águas de Lindóia, que foi talvez o divisor de águas entre o antigo automobilismo antigo, o anterior e o antigo automobilismo atual, aí foi quando eu saí para o mundo e o antigo automobilismo passou o número de glóbulos ferruginosos no meu sangue passou a aumentar, o vírus da ferrugem começou a ficar uma coisa mais hemorrágica. O meu nome é Diógenes Volta Feitosa, tenho 70 anos completo. A minha história com o antigo automobilismo começou quase que por acaso. Indo um dia a um bar comprar um sanduíche, passei em frente de uma oficina e havia lá dentro um Fiat 1928, modelo 520 Torpedo. Aí achei aquele carro interessante, por ele ser muito semelhante a um Rolls Royce, e estimulei meu pai que comprasse o carro, assim, sem maiores pretensões, porque na época eu tinha 14 anos, em 1958. Aí meu pai comprou o carro, se interessou, meu pai tinha uma loja de pneus, estava sempre ligado a automóveis, caminhões. O meu nome é José Paulo Parra, eu tenho 38 anos e hoje eu sou empresário no ramo de carros exóticos e antigos. Eu sou conselheiro do Auto Clube Mongiana e eu sou diretor da Federação Brasileira, diretor regional da Federação Brasileira de Veículos Antigos. E tudo isso começou com uma paixão pelo carro antigo, paixão pelo automóvel e tudo mais. Uma coisa leva a outra, é muito fácil você se envolver. Chamo Benoni Gabarro, o Impala está comigo desde já uns 20 e poucos anos. A família toda parece que tem ferrugem no sangue. Todos, cada um tem um carro antigo. Nós somos em 11 irmãos, aqui temos pelo menos uns 15 carros antigos na família. Meu nome é Marcelo Valini, sou proprietário aqui da Autosprint. Nós mexemos aqui com restauração de carros antigos, né, e preparação. Muitas pessoas perguntam, puxa, mas você faz isso por dinheiro ou porque você gosta? Eu acho que em primeiro lugar é porque eu gosto. O antigo automobilismo nasce como hobby, como prática de se ter um automóvel antigo para ser mostrado, e não como ter um carro antigo porque a pessoa ou não tinha condição de ter um carro mais moderno, mas como ter um automóvel antigo a ser mostrado, nasce na Inglaterra, para variar, na Inglaterra, em 1927, quando um jornal inglês ele quis fazer uma corrida para comemorar o fim da Lei da Bandeira Vermelha. Essa Lei da Bandeira Vermelha foi uma lei que travou muito a evolução do automobilismo na Inglaterra, porque era uma lei que eles consideravam o automóvel aquilo que se nascia no século XIX, os carros a vapor, carro elétrico e carro a gasolina, porque o automóvel, antes dele ser gasolina hoje, ele foi tentado com vários combustíveis. Primeiro inventou-se o motor, depois o motor colocou-se numa carruagem, numa carroça, para ver como que aquilo funcionaria com aquele motor. E o motor nunca foi inventado para ir para um automóvel. O motor foi inventado depois das revoluções industriais, onde primeiro foi a descoberta do vapor, depois a descoberta da eletricidade. Esses motores eles nasceram para fazer funcionar fábricas. E cada vez foram ficando menores e mais potentes, até que um dia alguém pensou, por que não colocar um motor numa carruagem e fazer ela funcionar? Então o automóvel é uma evolução disso. Então, na Inglaterra existia essa lei da bandeira vermelha, onde um automóvel, para poder andar, tinha que ter uma pessoa na frente com a bandeira vermelha para poder avisar que tinha um monstro, certo, chegando para avisar as pessoas. Isso caiu em 1896. Quando foi em 1927, esse jornal inglês, para comemorar o fim da lei da bandeira vermelha, os 30 anos do fim da queda da bandeira vermelha, que chama a Corrida da Emancipação, ela fez uma corrida onde você saía de Londres até a cidade de Brighton, que eram 78 quilômetros, só que só poderiam participar automóveis fabricados até 1904. Então foi o primeiro evento onde se exigiu uma idade mínima dos automóveis, uma idade máxima, aliás, que eram fabricados até 1904.
Então ali nasce o primeiro evento de antigo automobilismo na Inglaterra. Em 1930, esse evento foi anual. Em 1930 criou-se um clube, porque o jornal não queria mais organizar, criou-se uma associação, que é o Veteran Car Club da Inglaterra. No Brasil, o antigo automobilismo começa nos anos 50, dos anos 60, oficialmente, com a criação do Veteran Car Club do Brasil, em 1967, no Rio de Janeiro. Eu tinha comprado uma caminhonete de um indivíduo e num determinado dia vi o mesmo indivíduo com esse carro na rua. E parei, perguntei: Luiz, você vende esse carro? Não, não vendo, porque esse carro aqui gosto muito dele, consegui agora. Tal. Bom, quando for vender me avisa. Um belo dia vi um anúncio no jornal, no endereço do tal Luiz, que havia me vendido a caminhonete. Perguntei para ele: Luiz, mas você ficou de me avisar quando vendesse o carro? Opa, esqueci e tal. Devolvi a caminhonete pro Luiz e acabei ficando com o carro. Fez uma troca. Em 55, a Ford tinha lançado o carro Thunderbird esportivo, que vocês conhecem. A Ford optou por equipar esse carro, como ele era de luxo, o Crown Victoria, com o motor Thunderbird 220 cavalos. Ele é Crown Victoria por causa dessa coroa que ele tem em cima, essa travessa, essa tiara. Esse era o modelo, depois do conversível, era o mais luxuoso, que tem a tiara por dentro e a tiara por fora. Como você pode ver, ele tem rodas raiadas, que é um acessório de época. Restaurei foi um Landau LTD 1971. Esse carro pertenceu ao meu pai. É um carro que está aqui na loja. É o único carro aqui da loja que não está à venda, inclusive. E ele sofreu um acidente em determinada época da vida dele, nos anos 80. E o carro ficou encostado. Fui morar em São Paulo, fui trabalhar em São Paulo. Meu pai vendeu o carro e falando com ele pelo telefone uma vez, ele falou que tinha desfeito do carro. E eu voltei para Ribeirão, estava restaurando um outro carro, aí achei um pedaço desse carro, uma placa dele. E fui atrás, encontrei o carro e comprei o carro de volta. Aí eu senti que a coisa começou a ficar mais séria, sabe? Assim, porque eu peguei um carro que estava no meio do mato, um carro que eu conhecia desde sempre. E me chocou muito ver o carro naquele estado. Eu fiquei muito chateado, muito chateado. E aí eu falei, não dá, né? Falei, vou arrumar esse carro tem um valor histórico para mim muito bacana, para eu simplesmente deixar ele morrer aqui desse jeito. A palavra antigo automobilismo ela nasce nos anos 80, quando existia a palavra colecionador de carros antigos. E dava muito trabalho escrever em jornais e revistas, toda vez que saía uma publicação, colecionador de carros antigos. O hobby de colecionar carros antigos foi quando o Malcolm Forrest, que foi editor da primeira revista de carros antigos no Brasil, para público geral, que era Autos Antigos. Eu digo isso porque o próprio Veteran Car Club do Rio de Janeiro tinha uma publicação própria, chamada O Radiador, e ele começou nos anos 70, mas era uma publicação interna. Essa Autos Antigos dava muito trabalho usar a tipografia, que era o sistema antigo de se escrever, de se imprimir. Então, para colocar todas as letrinhas de colecionador de carros antigos, o Malcolm Forrest achou por bem criar o termo antigo automobilista, antigo automobilismo também. E esse termo oficialmente foi ser aceito pela primeira vez no dicionário Hawais, agora quando ele foi publicado já nos anos 2000, onde o antigo automobilismo entra como termo de fato para a língua portuguesa. Esse Maverick, por exemplo, é um Maverick 76. A cor original dele, por exemplo, era branca, não era dessa cor. E a gente fez toda essa restilização dele, rodas, motor, câmbio, powertrain, tudo. E grande parte das peças dele são peças novas. O motor dele tem estimados 450 a 500 cavalos, é um carro muito forte. Esse Dodge verde é um caso raro, o carro em si ele tem 2 modelos no Brasil, duas peças no Brasil, um está aqui.
Ele é um modelo 66, é um Charger americano 66. Ele tem um motor Big Block 383, que seriam 383 polegadas cúbicas. E já foi levemente modificado o motor, que é aquele upgrade que a gente faz, que a gente chama de estágio 1, certo? Então ele vai ficar com aproximadamente 380 cavalos depois de pronto, tá? Então esse motor colocado ali, esse carro aí só tende a dar prazer pro dono. Sempre que me aparece um cliente ou um amigo querendo perguntar, trocar ideia e tudo mais, que tá afim, entendeu? Eu sou muito sincero quando eu vou falar a respeito disso de uma maneira profissional. Para a pessoa também não se frustrar, entendeu? E não perder dinheiro e tudo mais. Então eu sempre falo, ó, vem viver um pouco para você ver como é que funciona, entendeu? Vamos num evento aqui, vamos num evento ali. Vamos fazer uma viagem com o carro, se eu tiver um carro eu empresto para ele. Ó, vamos viajar com esse carro para você sentir como é que é. Porque eles são lindos, entendeu? Era uma época que o design estava muito acima da função. Hoje, você não tem design se não tiver função, entendeu? Tem que ter função. Então tem carros que são maravilhosos de olhar e péssimos de dirigir, entendeu? Então você tem que trazer o cara primeiro para ele sentir e ver. E já teve cliente, amigo, que falou, nossa, isso não é pra mim, é lindo, mas eu não quero. A minha Kombi, que eu chamo ela de Kombi da feira, foi justamente porque eu comprei numa feira. Ela estava trabalhando, eu tive que desviar um caminho, eu passei em frente à feira. A gente costuma falar que às vezes não é você que procura o carro, é o carro que te procura. E foi justamente o que aconteceu. Eu passei numa feira e ela fez psiu para mim. Quando eu olhei, eu falei, nossa, uma Kombi furgão. E as furgões são muito raras, porque no universo de veículos utilitários, quando o cara compra uma Kombi furgão desde zero, é para trabalhar, é para acabar com ela, é para malhar. Então, achar uma Kombi com mais de 40 anos furgão é muito difícil. E aí eu parei, já olhei o carro, vi que tinha uns amassadinhos, mas a gente restaura. Eu fui lá na banca da feira, essa Kombi da senhora, a senhora vende a Kombi? Não, ela falou, aqui eu tenho tomate, quiabo, tem abacate, a gente tem... Eu falei, não, a Kombi, não vende a Kombi. Aí ela olhou e falou, esse aqui? Eu falei, a senhora não vende, né? Tem que ver lá com meu marido. Qual que é o seu marido? Ah, esse do lado aqui, ó, tinha uma outra Kombi com uma outra banca que era do marido dela. Aí eu fui lá, falei, o senhor que é marido da Mônica ali, aquela Kombi lá é de venda? Ele falou assim, não, a minha é, aquela ali não, porque aquela é muito ruim. A minha tá boa, a minha tá isso, o motor tá feitinho. Eu falei, não, mas eu queria ruim, porque ela não tem vidro. Não, mas aquela lá, ó, o motor daquela lá não tá muito bom não, o motor dessa aqui tá certinho. Eu falei, não, mas o motor eu faço. Você viu que ela tem uns amassadinhos do lado de lá? Eu vi, eu queria... Olha, ele fez assim ó, com a mão, ó, você gostou daquela lá, você pode comprar aquela lá. Eu falei, quanto o senhor pede nela? Eu falei, ele vai falar uns 6, 7 conto, que era um valor alto, mas pagável pela raridade, até tem que fazer tudo, mas ela é um modelo raro. Se você estiver disposto a pagar uns 3 conto nela, você pode levar. No outro dia eu falei assim, onde o senhor tem feira amanhã? Lá no Castelo Branco, então o senhor pode ir com outro carro que essa daqui, e eu levei a Kombi dele. E o engraçado é que você pegar ela e ir na casa dos seus amigos, onde eles se reúnem, todo mundo para os carros restaurados, igual lá na Taladega mesmo. Só tem carrão na Taladega, de repente eu chego com esse trombolho, parecendo vendedor de garapa. Mas é a alegria do sábado de manhã.